Boa noite, boa noite. Agora sim, gravando. Já estávamos nos bastidores aqui conversando, dando um alô e conectando os sons, mas agora aqui na gravação ao vivo, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de formação de lideranças comunitárias. Com muita alegria, estamos na nossa 10ª turma desse projeto que surgiu em 2021 e que a gente faz aí com muita dedicação, muito carinho. E já contribuímos aí com muitas pessoas, né, nesse trabalho comunitário. Aqui é um espaço de troca, é um espaço comunitário por si só. O curso é gratuito, ele é com a intenção de ajudar mesmo, né? Então, desde já estamos à disposição aí de vocês. E agora o curso está se institucionalizando, né? Estamos aqui tendo o apoio da Secretaria de Atendimento à Comunidade. O curso já tinha o apoio da administração do Plano Piloto, do Conselho Comunitário da Asa Norte e do Conselho Comunitário da Asa Sul, né? Então, a ideia desde o começo é do curso ele poder ser gratuito e se institucionalizar para ficar, né? Aqui para sempre, assim mesmo. Então, a intenção é que ele sempre seja assim. Eu estou muito feliz com esse novo momento agora. A gente está trazendo muitas novidades, material complementar que vocês já vão receber, inclusive, no curso aqui. E estaremos sempre à disposição. E o curso, de forma muito natural, ele cresceu, né? A Vera é uma amiga aqui, a prefeita da 115 Norte, uma das diretoras do Conselho Comunitário da Asa Norte, né? E a gente conseguiu aí, ao longo desse tempo, né, Vera, conhecer muitas pessoas, né? E trazer aqui Oi, para oi, essa Jean. Estão me participação. ouvindo? Tô te ouvindo Oi? bem, e você? Ah, tá, boa noite. Boa noite. E aí, já conectando um pouco a Vera, eu tô falando de vários assuntos assim juntos, né, nessa introdução, né? E eu trago aqui sempre uma liderança comunitária com experiência de vários lugares aí da cidade para conversar também, compartilhar experiências vividas e vocês vão tirar dúvidas também, porque cada pessoa tem uma experiência diferente, cada quadra, cada bairro é muito diferente, né? Tem coisas em comum, claro, mas todos têm sua particularidade, sua comunidade ali que vive, né? E agora o curso surgiu no plano piloto, mas ele se expande agora com a secretaria e a gente vai levar para todo o DF, né? Então a gente vai ter aí turmas direcionadas para todas as regiões administrativas, né? Essa nossa aqui está um pouco híbrida, vocês vão falar depois, a gente vai ter um espaço para conversar, né? Porque é uma troca aqui. Mas essa parte da apresentação, algumas pessoas já falaram, né, no ao vivo, no lançamento que tivemos na administração do plano, mas outras não, que estão chegando aqui. Então, a gente vai fazer isso, mas vamos deixar para a parte seguinte, porque a nossa convidada Vera, ela tem um compromisso, né? Então, eu vou antecipar um pouco a parte da Vera, para depois a gente ter essa troca, tá bom, pessoal? Mas eu começo aqui dando algumas dessas informações, né? E dizer que o curso, ele é para dois tipos de público aqui, né? Bem diretamente, aquelas pessoas que estão querendo chegar pela primeira vez no universo da liderança comunitária, pessoa que tem interesse, tem vontade, mas não sabe por onde começar, tá perdido, tá precisando de apoio, né? Então, esse curso é para as pessoas que estão nessa situação, mas também é para as pessoas que já estão em exercício, já estão trabalhando, já estão aí na luta no trabalho comunitário. Então, isso fica muito rico no curso, que acaba sendo uma grande troca, né? Então, eu sempre trago uma liderança, como eu falei agora para vocês, né? E também trago um assunto principal para cada aula. Então, o assunto de hoje, assim, é mais introdutório mesmo. E para a gente fazer de um jeito dinâmico, eu vou fazer umas perguntas para vocês, porque muitas pessoas ficam com uma dúvida. O que é uma prefeitura comunitária, né? O que é a prefeitura comunitária? Que é como fazer uma prefeitura comunitária? Então, eu queria perguntar para vocês aqui, podem escrever no chat, fiquem à vontade, a definição que vocês têm de uma prefeitura comunitária. O que é? E eu abro espaço de fala aqui para umas 3 falas também, se alguém sentir aí vontade de compartilhar, e essas respostas vão se complementando. Quem gostaria, pessoal?
Bem, eu acredito que a prefeitura comunitária seja um trabalho em conjunto, onde há a participação também da comunidade, né? Vendo as necessidades da comunidade e trabalhando conjuntamente. Maravilha, Célia, com certeza, isso mesmo. Alguém mais, pessoal, complementando? Fala livremente, umas três falas. Podem escrever no Olá, boa chat também. noite. Oi, Boa Blenda. noite. Tudo bem? Tá Eu não respondi antes seu boa noite porque eu estava jantando, tudo mas certo. vamos lá, né? Vamos lá. Eu acredito que é uma estrutura já mais formalizada, né? Que deve ter um estatuto, um local físico, algumas atribuições pré-determinadas aí pela comunidade. Então, acredito que é algo que vai além de uma organização comunitária, né? Já não sei se envolve ter também o CNPJ, não tenho certeza. De fato, eu estou aqui para aprender, mas eu acredito que deve ser uma estrutura mais institucionalizada. Legal, Blenda. Sua fala trouxe coisas que realmente são e algumas dúvidas também, né, que a gente vai comentar já também aqui sobre essa questão. Mais uma fala, pessoal, para a gente complementar? Boa noite. Oi, Não sei se Norma. vocês estão me ouvindo. Meu nome é a Norma. Sim. Eu sou moradora da 405 Sul. E complementando a fala da Brenda, eu acredito que na prefeitura reúne assim as chamadas, né, de todas a comunidade, reúne ali uma demanda das prefeituras, dos condôminos, né, da parte dos moradores, como uma força maior junto à política local, né, para interceder junto às manifestações, né, que a sociedade tem, porque às vezes o síndico, os grupos, as entidades assim mais independentes lutam, mas depois elas precisam de um representante, né, junto ao poder público. Eu acredito que as prefeituras fazem essa interface. Legal, Norma. Obrigado. É isso aí, com certeza. Muito boa fala. O Del complementou aqui no chat. É um trabalho comunitário pela coletividade, isso mesmo. Renato Não, disse tem lugar. organização da comunidade em torno de uma liderança para gerir internamente as discussões e necessidades, agindo externamente em prol do atendimento dessas demandas. Muito legal também, é tudo isso e muito mais, e tudo isso misturado, né, pessoal? E vamos desmistificar, eu faço pergunta proposital, porque vamos desmistificar esse nome prefeitura comunitária, deixar bem claro que esse nome prefeitura é um apelido, tá? Uma prefeitura comunitária nada mais é do que uma associação de moradores. Isso existe no mundo inteiro há muitos e muitos anos, né? Então esse nome pegou aqui em Brasília, né, as prefeituras comunitárias, caiu no gosto das pessoas e há muito tempo já tem, né, já tem essa tradição das prefeituras comunitárias, mas é uma associação de moradores, né? Então, ela realmente quando ela se, aí a Blenda comentou, né, ela realmente ela quando você formaliza se elege um diretor e tudo isso a gente vai ver aqui, até facilitar até a documentação para vocês para poderem fazer uma associação de moradores, né? Mas é muito mais que isso, né? Tem líderes comunitários com experiência gigante, sem ter formalizado nada, né? Então a gente vê aí que é muito do espírito de querer fazer, de zelar pela comunidade, zelar por onde a gente mora, a gente cuidar, colocar nossos talentos à disposição, conectar a vizinhança. Então a gente já vê que isso já surge muito antes do papel, né? E se surgir primeiro pelo papel, é bom que tenha isso bastante para se consolidar como um trabalho comunitário mesmo, né? É mais que burocracias, claro que elas ajudam, quando você formaliza, você tem o CNPJ, você responde por aquelas pessoas ali do território que você representa, isso dá muito mais força, com certeza, né? A gente sabe disso. Mas eu trago aqui que é muito mais, né? Ter esse espírito comunitário, da comunidade, da vizinhança, né? Então, acho que a nossa principal missão é de existir, é tentar conectar essa vizinhança, é a gente ser essa união, né? Entre essa vizinhança que aí está e fazer uma intermediação com o poder público, com quem for, né? Então, quando a gente consegue se organizar
isso facilita muito, né? Porque cada quadra, cada bairro tem muitas pessoas, tem muitos interesses, tem muitos pensamentos diferentes. Então, a ideia é de tentar ajudar que essa organização, né, tenha muito mais força. Então, é isso, é a gente pensar, tá? Esse é o primeiro assunto que eu trago aqui, mais amplo um pouco essa visão aí, certo? Eu sei que tem muitas pessoas que não são do plano piloto aqui no curso, né? Então, que já estão mais acostumados com esse termo de associação de moradores, lideranças comunitárias. No plano ficou muito o nome de prefeito, prefeito comunitário, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago. Alguém gostaria de falar algo, complementar ou alguma dúvida sobre esse primeiro ponto? Bem, eu por enquanto não. Eu vejo que vocês falam muito da questão de prefeitura, de serem prefeitos de quadras, né? Eu atuo como síndica, então vejo que muita coisa que também é falado aqui no curso agrega bastante e esclarece também bastante dúvidas, né? E é isso. Uhum. Legal. Eu queria só acrescentar, Jean, que assim, em tempos tão difíceis, né, como a gente tem passado, de relações, a gente focar na palavra, a gente está falando de prefeitura, mas puxar para o nome comunitária também, eu acho que é super importante porque é nosso ambiente de convivência, né? É o território que a gente vive. Então, assim, estreitar esses laços entre as pessoas, essa interação, troca de ideias, para desenvolver ação conjunta para todo mundo, porque todo mundo se beneficia, eu acho assim, é super importante e até difícil, né? Porque as relações estão difíceis e a gente conseguir fazer isso de uma maneira ordenada e organizada, como você tem feito, eu acho que é fundamental. Legal, Cris. Obrigado aí pela fala, com certeza, né? É um trabalho, é um projeto social que a gente se dedica para aquela quadra, para aquela comunidade, para as pessoas, para o ambiente que está ali, né? É de exercer a nossa cidadania ativa mesmo, né? Vamos unir forças aqui, né? E aí eu gostaria de levar agora para. Gente, tem muitas pessoas aqui, vocês fiquem à vontade, porque é legal a troca, podem falar, manda no chat aí também, tá bom? A gente vai fazendo dinâmica, porém são muitos assuntos, né? E agora eu queria levar ao pensamento lúdico. Vamos imaginar a quadra ou o bairro de vocês como um pequeno país, tá? É um pequeno país, é um paizinho ali. Você tá, nossa, tem um paizinho ali. Uma quadra que tem alguns blocos ou quantas casas, enfim, aquela população, existe uma população ali, né? Então, esse pequeno país ele precisa de uma constituição, né, que a gente chama no universo das associações o estatuto, né? Então, aquele estatuto ele é importante, é um documento bem importante, né? Tudo que rege ali aquela associação. E aí a gente tem os poderes, né? E é a mesma coisa ali. Eu digo no exemplo aqui, como é o da minha quadra, na 105 Norte, que eu sou prefeito comunitário, e cada estatuto é de um jeito, tem vários nomes, tá, pessoal? Vocês podem estudar. A gente tem modelos, alguns modelos aqui que eu vou compartilhar, mas nesse exercício lúdico dos poderes, né? Eu vou dar o exemplo como é aqui. A gente tem o primeiro poder, que ele é chamado de Assembleia Geral. E ali no estatuto ele é definido como quem faz parte ali desse estatuto, né? Essa prefeitura comunitária da onde? Ela é da 105 Norte. Então, é todos os blocos da residencial, na comercial também, né? Então, ele identifica ali os associados efetivos, que são os proprietários, os inquilinos, né? Os que são que trocam, né? Fugiu o nome agora como está aqui no nosso, mas são quem está alugando, né? Basicamente isso. E tem os dependentes de ambos. Então é isso. Então a gente já detecta, é todo mundo que faz parte dessa associação de moradores. Aí a gente tem o segundo, que seria a diretoria executiva, né? Que a gente tem o nome de prefeito, vice, tem tesoureiro, enfim, tem vários cargos aí, isso vai depender de cada estatuto. Tem algumas quadras tem uns 10, 15 cargos, né? Que fica até difícil. A gente vai falar sobre isso depois, mais para frente, quando for falar de estatuto, né? Mas aí varia bastante, né? Essa quantidade de cargos, que é quem vai fazer essa diretoria executiva, que vai ser eleita geralmente a cada 2 anos, mas tem quadras que é a cada um ano.
tem algumas que são 3 anos, que eu já vi também, mas a maioria 2 anos, né? Enfim, o que o estatuto define, né? Vocês vão ter que cumprir. E tem outro poder que aqui na quadra se chama o Conselho Comunitário da quadra, que ele é constituído pelos síndicos. E aí esse conselho ele exerce o papel de conselho consultivo e de fiscal também. Existem algumas associações que têm um conselho à parte para o conselho fiscal, aí não precisa ser síndico, pode ser qualquer morador, né? Então vai depender muito do estatuto de vocês aí. No nosso aqui, esse conselho dos síndicos é o conselho fiscal também. São três titulares eleitos para representar aí, né? Então, a gente tem essa organização, né, com esses cargos, tem a possibilidade de criar comissões também, né, como grupos de trabalho, como quiserem chamar. A Vera, por exemplo, tem um projeto que ela vai falar depois, né? Um projeto muito legal com as árvores. Então, tem a comissão, pode ser uma comissão, um grupo de trabalho sobre o assunto das árvores, pode ter um assunto sobre o lixo, assunto sobre eventos, o grupo que vai cuidar das festas, etc., né? Isso a gente vai aprofundar depois. Mas trago aqui esse pensamento já para vocês, né? De ter esse exercício de pensar no mini território, né? Mal comparando, claro, o país tem muitas questões que a gente não aborda ali, mas mais nesse sentido de organização, né? Essa parte organizacional que eu trago para vocês. E aí vocês vão ter dois caminhos para ver, né? Falando diretamente de associação de moradores, vocês vão ter que pesquisar. Eu, quando entrei nesse universo comunitário, antes de ser líder comunitário, eu percebi que eu era um detetive primeiro. Saí pesquisando coisa, indo atrás de cartório, pesquisava na internet, conversava com o prefeito vizinho. Nossa, quanta coisa. A gente fez aqui, o curso surgiu através disso, justamente, né? Começou a documentar isso, virou primeiro um manual e depois surgiram as aulas para a gente tentar ajudar, né, a facilitar esse caminho, assim, né? Então, vocês vão ter que ter essa pesquisa, né? Primeira coisa que eu recomendo também é de fazer um diagnóstico. Onde vocês estão? Tem uma história aí? Já existe uma. Vou falar com vocês depois, quero ouvir cada pessoa aqui contando como está, né? Mas é importante fazer esse estudo, esse diagnóstico. Existe alguma história? Já, a minha quadra, por exemplo, eu descobri que era um processo de reativação. Ela ficou 15 anos com a prefeitura desativada na quadra. Então, tem quadras que nunca tiveram uma prefeitura comunitária formalizada. Tem outras que nunca deixaram de ter sempre, desde a primeira fundação tem até hoje, né? Então é isso, vocês têm que fazer esse diagnóstico, ver, né, essa situação aí, e vão ter dois caminhos. Um, se ele já existe, você tentar conversar com essas pessoas, se apresentar aí à disposição, né? Mas se ele não existe, vocês vão ter que fundar uma, criar uma mesmo, ou reativar. São dois processos diferentes que a gente vai tocar depois nesse assunto, né? Quem nesses casos de quadras que tiveram alguma prefeitura comunitária tinha um CNPJ, então é um processo de reativação, tá bom? Mas eu vou deixar isso para falar depois, porque eu quero muito ouvir vocês e ver, até para ajudar aqui, a gente vai fazer um acompanhamento até bem personalizado de ajuda mesmo, de atendimento, né? Se vocês estiverem nessa intenção de criar uma associação de moradores, a gente está com experiência boa aqui no curso, as pessoas durante o curso já estão conseguindo fazer, né? Então, claro, depende da disponibilidade de vocês, né? Mas é muito possível fazer aí, aproveitar aí o embalo, a animação, a gente vai estar aí apoiando, tá bom? Mas eu vou passar para a Vera, por causa do horário dela, como eu falei, tá, pessoal? Eu interrompo aqui minha fala, vou passar para a Vera e depois a gente retoma e conversamos, beleza? Vera, contigo agora a palavra. Obrigado mais uma vez por estar aqui. A Vera está desde a primeira turma, sempre participando, colaborando com a gente e faz um trabalho fantástico na 115 Norte. Obrigado aí pela presença, Vera. Contigo. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder participar desse evento. Eu acho muito importante que pessoas que já estejam praticando em alguma prefeitura ou em alguma associação coloquem aqui de que forma que elas trabalham, o que que elas estão fazendo, porque, como o Jean falou, nem todo mundo trabalha da mesma forma. Então, vocês vão ver diversas apresentações de prefeitos comunitários e cada um tem uma forma diferente de trabalhar e priorizar as coisas. E também depende bastante do perfil do próprio prefeito, não é, Jean? Assim, cada pessoa tem um perfil diferenciado e ela acaba levando as coisas de acordo com o que ela, de acordo com o que ela pensa, né?
Eu só peço desculpas, Jean, que eu estou interrompendo aqui a tua apresentação inicial. É que hoje eu estou com um pouquinho de pressa, eu preciso sair, então eu pedi para o Jean para ele me ceder o espaço inicial. Eu gostaria muito de estar junto na apresentação de todos, na abertura do evento. Eu estive presente, então tinha umas 10 pessoas presentes, mas eu estou vendo agora que tem muita gente que não estava presente e que realmente eu gostaria de conhecer. Vamos ver se em outro dia eu tiver tempo, Jean, eu aproveito e participo novamente, tá? Eu vou tentar abrir minha apresentação aqui. Vera, eu vou colocar você como anfitriã para você compartilhar, tá? Ah, tá. Colocar agora. Para poder compartilhar, né? Uhum. Pronto, Vera, tá podendo compartilhar. Estão vendo? Tá Ainda não. compartilhado? Ainda não. Ué, eu já, na minha tela tá. Não, aqui ainda não. É. Agora tá E indo. agora deu? Agora entrou. Deu? Foi, Entrou? agora foi. Ah, então tá bom. Bom, eu vou conversar então para vocês, vou falar, apresentar a Prefeitura da 115 Norte. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei as datas, 1995 foi o ano da fundação da nossa prefeitura, a 2012, e aí houve uma interrupção e ela foi reativada em 2015, e agora estamos com ela ativa até 2025, em atividade. A 115 Norte, a quadra bem no final da Zanorte, temos aqui uma vista aérea, temos o comércio da 116, 115, a nossa quadra, e ao lado a gente tem o posto de saúde e uma área verde, que é o normal das nossas superquadras da Asa Sul e da Asa Norte, né? É uma quadra muito bonita, eu me orgulho de morar nessa quadra, gosto muito e tenho também prazer em trabalhar para a comunidade da 115 Norte. Essa aqui é a entrada da nossa quadra, na época do florescimento dos ipês, ela fica maravilhosa. Tem uma sequência de florescimentos que são muito bonitas. Essa da entrada é do ipê branco. E aqui um jornalzinho da época, de 1995, quando começou a ter, tem prefeituras anteriores, né? Acho que da década de 80 já tem prefeituras da Asa Sul, acho que a 303 Sul foi a primeira. Aqui na nossa vizinha, 315 também é uma quadra mais antiga do que a nossa. Então, essa ideia de ter as comunidades organizadas para trabalhar para o seu próprio bem já é antiga, então já vem de muitos anos. E a nossa prefeitura, como o Jean estava falando, tudo depende do estatuto. Nós temos um conselho comunitário, que são aqui estão representados todos os síndicos dos blocos fazem parte do conselho comunitário da quadra. Além do conselho comunitário, nós temos também a Assembleia Geral, como acho que todas têm, e a diretoria executiva. Então, essa é a formação da nossa prefeitura. Ela foi fundada em 2018, dia 18 de maio de 1995, e ficou sem atividade por alguns anos. O que que acontece quando as prefeituras ficam desativadas? Por que que acontece isso? Geralmente a falta de mobilização da própria comunidade ou do prefeito junto com o conselho comunitário, que são os síndicos. Então, tudo começa com os síndicos, e são os síndicos que percebem a necessidade de criar uma prefeitura, porque eles enfrentam problemas e eles se dão conta que os problemas não são só deles, são problemas comuns àquela comunidade. Então, podem sempre observar que nos grupos, quando tem gente, tem muito síndico participando, porque é o síndico que enfrenta os problemas. E uma coisa interessante, quando a nossa prefeitura foi criada e depois ela foi desativada,
a gente percebeu, primeira coisa, a sujeira da quadra, acúmulo de sujeira, e também o parque infantil abandonado e com os brinquedos totalmente quebrados, todos destruídos. Então, a nossa comunidade começou a sentir a falta da prefeitura no primeiro ano. Por quê? Por causa do acúmulo de sujeira e por causa da falta de manutenção dos equipamentos do parque infantil. Então, isso é uma coisa importante. O parque infantil geralmente é um ponto muito importante dentro de uma quadra, porque é ali que os pais deixam os seus filhos para poderem brincar com segurança em todos os sentidos. Quais são as consequências, então, da inatividade da prefeitura, além das que eu já falei? O parque infantil sem manutenção é a primeira coisa. A ausência de encontros comunitários, como festas juninas, Dia das Crianças, isso são pontos importantes. As pessoas se encontrarem para festejar juntas. Isso é muito importante para todas as comunidades. E a falta desse tipo de evento começa a afastar as pessoas. E esse tipo de evento, quando ele acontece, ele une as pessoas. Os espaços públicos desorganizados, com muito acúmulo de lixo, falta de ações conjuntas entre os condomínios, simplesmente quando existe a prefeitura faz com que os condomínios interajam entre si. E todas as prefeituras, elas são uma pessoa jurídica, então elas têm CNPJ. Quando ela ficou desativada, nós ficamos em vermelho com a Receita Federal. Tivemos muitos problemas e também sem acesso à conta bancária. Então, a gente é uma pessoa jurídica e tem que agir como tal. Depois de reativada a prefeitura, o que que a gente conseguiu fazer? Eu estou envolvida desde a reativação, porque eu era síndica. E aí, na época, em 2013, 2015, eu era vice-prefeita. E depois de uma gestão como vice, eu estou como prefeita até hoje. Então, é uma coisa bem complicada. É difícil alguém querer assumir esse tipo de cargo, porque não é um cargo remunerado, né? Então, aqui a gente trabalhou na parte da formação de jardins, que estava tudo muito feio. A prefeitura adquiriu mais lixeiras para colocar, acondicionar lixo. Colocamos esses dispensers para colocar saquinho de plástico para recolher o cocô dos cachorros. E revitalizamos em geral os espaços. Esse espaço aqui, que era todo de brita, a gente construiu um jardinzinho e assim fomos ajeitando as coisas. A nossa área de lazer, ela é concentrada no parque infantil. Ao redor do parque infantil, a gente construiu aqui mesinhas tanto para as crianças jogarem, as pessoas, crianças, adultos farem jogos, e também para as pessoas que vão levar as crianças ao parquinho terem um local para sentar, para colocar, para comer alguma coisa. E também trabalhamos nessa parte de embelezamento dos nossos bancos. Chamamos uma artista que fez pinturas. Então, esse colorido, ele traz um aspecto muito, muito positivo para as pessoas. As pessoas gostam, as crianças principalmente gostam muito. Só que isso volta e meia, por exemplo, essa pintura aqui eu já estou tendo que refazer, ela já está totalmente desbotada. Os bancos foram pintados no final do ano passado. Mas tudo são coisas, têm que ser feitas constantemente. Manutenção de brinquedo, de parquinho, é sempre, não tem um mês que não tem algum brinquedo para ser feita manutenção. Então, se a gente não faz isso, não é uma coisa comum que o GDF faz ficar fazendo manutenção. Se a própria comunidade não cuida disso, acaba se estragando tudo e perdendo, né? Aqui então, nós temos uma área, vocês estão vendo que o nosso parque infantil é bem grande e a maior parte dos brinquedos, todos que estão sendo mostrados aqui, foram adquiridos com dinheiro da nossa prefeitura, não são brinquedos que foram colocados pelo GDF. Os brinquedos que haviam eram essa casinha aqui, uns balanços aqui também um roda-roda, só o que tinha ali. Aqui também, opa, construímos. Isso aqui foi construído na pandemia. A gente verificou que muitas pessoas queriam fazer ginástica e nós não tínhamos um PEC na nossa quadra. As pessoas queriam fazer ginástica, a gente adquiriu esses aparelhos para
e com isso, muita gente faz aula com personal trainer em área livre, muito bom. Temos uma mesa de ping-pong também construída para as crianças jogarem. Nós temos uma escola classe na quadra e a nossa escola utiliza totalmente a área do parquinho, toda essa área com brinquedos. E, mas, além disso, a gente percebeu que a gente precisava revitalizações em muitos mobiliários urbanos, nos bancos, muita coisa, principalmente em questão de acessibilidade. Então, a gente tinha as calçadas dessa forma, como vocês estão vendo aqui, ó. Foi feita uma via, uma ciclovia e a calçada simplesmente foi detonada uma parte dela e não foi feita uma união entre a ciclovia e a calçada. Então ficava esse degrau aqui. Totalmente quebradas as calçadas devido às árvores que estavam plantadas aqui. Essas eram as condições que a gente tinha. Isso aqui mostrando uma calçada ao lado do comércio da nossa quadra, entre o comércio e a quadra residencial. Estava totalmente quebrada. Olha aí, ó, essas eram as condições que a gente tinha depois de reativar a prefeitura. E até calçada, a gente encontrou, fizemos escavações aí, encontramos calçadas perdidas também. Tinha assim, grama crescida por cima e na realidade aqui havia pedaços de calçada e quando a gente tirou a grama, a gente verificou que a calçada ainda existia ali. Depois de muita batalha, a gente conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado Chico Vigilante, e aqui temos a foto da nossa inauguração das calçadas, do contorno da quadra, porque essas é que estavam em piores condições, porque acaba que as calçadas internas, os síndicos mesmo vão arrumando uma coisa ou outra, mas a calçada do contorno da quadra estava em péssimas condições. Então, aqui, ó, mostrando já a obra da calçada sendo refeita, e aqui uma imagem da nossa parada de ônibus em frente à 115 Norte, em frente do Eixinho, com a calçada nova. Não foi uma coisa fácil. Eu fiquei durante um mês dessa obra, levantando às 5:30 da manhã para sair correndo 6 horas para ver o que os caras estavam fazendo, porque tinha que acompanhar. Se não acompanhar, é a obrigação da Nova Cap. Mas eu vi que não estava havendo acompanhamento e eu fiquei em cima, por exemplo, aqui na parada de ônibus, eles não queriam fazer essa calçada, eles queriam fazer só uma calçadinha aqui do lado, passando pelo lado. Falei, de jeito nenhum, não vou querer parar de ônibus quebrada, não pode tirar tudo isso daqui. Então, é uma coisa que exige da gente realmente um acompanhamento. E outro projeto também que a gente conseguiu com emenda parlamentar, na realidade são duas emendas parlamentares que a gente conseguiu um PEC, que é o ponto de encontro comunitário, que são aqueles equipamentos de ginástica que vocês estão vendo aqui. Então, foi com outra deputada, Paula Belmonte, aqui o dia da inauguração. Eu sempre faço questão de inaugurar os espaços para as pessoas participarem disso. Então, no dia da inauguração veio muita gente. Eu contratei uma professora de educação física que ela veio ali fazer demonstração de como utilizar os equipamentos. Então, aqui vocês estão vendo no dia da inauguração a quantidade de pessoas que haviam. E essa é uma foto agora mostrando como está o nosso PEC. Já plantamos grama aqui do lado, que o pessoal ficou de plantar, também não plantou, a gente plantou. E ao lado do PEC, não sei se dá para ver aqui no fundo, a gente conseguiu outros tipos de equipamentos para fazer exercícios físicos também, mas aí se faz exercício sem, como é que chama, calistenia, né? Que você utiliza o peso do teu próprio corpo para fazer os exercícios. E uma outra a coisa que a prefeitura fez, a gente percebe muitas vezes que os PECs são construídos, são colocados nas quadras, e as pessoas não utilizam, ou utilizam pouco, ou utilizam mal. A gente contratou a professora depois de um mês de instalado o PEC e tivemos uma semana de aula diária, chamando as pessoas para participarem. E as pessoas participaram. E foi uma experiência muito interessante, porque a própria professora de educação física, ela não dava muito valor para esses equipamentos, ela achava que todo mundo fala, isso aí é equipamento para velho. Não é não. Não é não, se fizer corretamente os exercícios, fazer o exercício devagar,
dá resultado. E o resultado foi tanto essa professora colocou nas redes sociais dela e o cara que inventou esses equipamentos, que criou esse tipo de equipamento no Brasil, entrou em contato com ela, ele está doido para vir aqui. Ele amou, ele achou muito importante o fato de a gente ter contratado uma pessoa para dizer para as pessoas como que se deve utilizar esses equipamentos. Eles são muito bons. Eles não foram criados assim, sem nenhuma lógica. Tudo tem lógica. E aqui eu coloquei, então, que a comunidade, a gente trabalha aqui dá vários focos nas nossas ações da prefeitura. Uma delas é a parte de educação ambiental. Eu sou bióloga, sou botânica, então é do meu perfil de gostar desse tipo de atividade e tenho tentado implementar isso na nossa quadra. Na questão de segurança, que também acho uma coisa muito importante, todas as pessoas visam muito a questão de segurança, o bem-estar e o lazer. O que é o bem-estar e o lazer? Bem-estar é você ter uma quadra organizada, bem arborizada, tudo limpo. E lazer é você ter oportunidades para chamar a comunidade para interagir em conjunto. Então, aqui estou mostrando a gente um grupo de amigos botânicos, a gente um dia fazendo identificação. Esse trabalho eu comecei há mais de 10 anos. Não é de uma hora para outra que você faz isso. E tirando dúvidas, comecei, na época, inclusive, a gente recebeu uma premiação sobre como sendo uma iniciativa importante que está trazendo um bem-estar para as pessoas, essa parte de identificação de espécies. Isso foi em 2018, né, Jean? Naquela ocasião eu estava com 95 espécies identificadas. E agora a gente já está chegando perto das 120. Então, isso só de árvores numa quadra. Então, você imagina, a gente tem uma riqueza muito grande e não conhece essa riqueza. E o objetivo de fazer essa identificação é exatamente chamar a atenção das pessoas. O que que vocês têm ali na frente de vocês? Nós temos uma escola classe aqui na quadra e os professores me chamaram para ajudar eles num projeto que se chamava Cadê o Cerrado que estava aqui? Eu falei, então vamos primeiro estudar o que tem aqui, para saber se é cerrado ou o que que é. E foi um resultado interessante, porque os professores não conheciam. Aí eu verifiquei que não eram os alunos que tinham que aprender só, os professores também. Aqui, só para vocês verem um exemplo, a gente tem placas de identificação, só que isso é uma questão que demanda dinheiro também. A gente ainda não tem todas as placas colocadas, mas aos poucos estamos colocando. Então, em cada placa de identificação tem o nome popular da espécie, que no caso aqui é cagaita, o nome científico da espécie, a família que ela pertence, em que biomas que ela ocorre. Ela é uma espécie nativa. Se ela não fosse nativa, diria da onde que ela é, de qual país e para que que ela serve. Então, você tem aqui todas as informações sobre a espécie. E aqui nós temos a nossa logomarca da prefeitura, 115 Norte, que é o genipapo. Esse é a nossa espécie símbolo. E esse QR Code que está aqui, quando vocês forem em frente a uma placa dessas e focalizar nesse QR Code, ele vai para a página da prefeitura e vai abrir uma bibliografia. Aqui está a capa da bibliografia, onde vocês podem obter mais informações daquela espécie. Então, tudo isso está disponibilizado no nosso site. Os resultados dessa identificação são interessantes. Aqui eu coloquei 110 espécies arbóreas, mas já tem mais, pertencentes a 42 famílias botânicas. Então, vocês veem a variabilidade que a gente tem na quadra. E não é só aqui, deve ter em todas as quadras. 62 espécies dessas são nativas do Brasil. E 42, agora eu já sei que já são mais de 50 que são do Cerrado. Eu não tive tempo para atualizar esses dados todos. E 48 são espécies exóticas, são espécies de outros países que foram introduzidos aqui no na nossa quadra. E entre essas tem quatro espécies ameaçadas. Então, só nesse conjunto tem muito dado para a escola, para trabalhar com escola, com a própria comunidade. Então, isso é uma coisa, para mim, na minha opinião, muito importante.
A parte de limpeza e manutenção da quadra, ela é feita semanalmente. Toda semana, 2 dias na semana, a prefeitura tem uma pessoa contratada que vem limpar principalmente o parque infantil, a área do parque infantil, recolher sujeira, a gente faz coletas em épocas de queda de folha, como agora, que dá mais trabalho, e faz limpeza também de bueiros, tudo é feito pela prefeitura. Ah, e outro trabalho que a gente realizou aqui é estimular as pessoas da quadra a fazerem uma coleta seletiva, tanto de vidros para reciclagem, como também de outros materiais. E nós elaboramos esse tipo de folheto explicativo, um mostrando como que se faz a separação dos resíduos e o outro específico sobre a coleta seletiva de vidros, para nós pararmos de jogar os vidros no aterro sanitário de Brasília. Então, com isso, a gente queria conscientizar os moradores sobre a coleta seletiva e também temos tido resultados. A maior parte dos blocos aqui recebeu o selo verde. Agora o SLU não está mais fazendo isso, mas isso é já coisa de uns 2, 3 anos atrás. E o que que nos motivou a tomar essa decisão de começar a fazer a coleta seletiva de vidros na nossa quadra? Eu, particularmente, me incomodava muito em ouvir os carros do SLU passando na quadra e quando eles paravam, pegavam aqueles containers, jogavam dentro dos caminhões e aquele barulho de vidro quebrando. Me doía os ouvidos. Falei, meu Deus do céu, para que isso? Para que fazer isso com os vidros? Por que não separar? E aí eu comecei a me preocupar com isso. Eu fui fazer um levantamento, ó. O grande volume de vidros que é descartado, 150 toneladas por dia no aterro sanitário de Brasília. O que que vai dar do nosso aterro sanitário? Ele não é para isso. Ele não é para colocar material que pode ser reciclado. Agora, se a gente não separa, já está tudo misturado, não tem como fazer reciclagem. E então, a gente queria também adotar uma alternativa ambientalmente correta e fazer a coleta seletiva para poder dar oportunidade para ser reciclado. Como é que a gente fez isso? Nós começamos em 2018. Naquela ocasião, não havia containers como tem hoje na cidade para coleta de vidro. Eu fui atrás da Green Ambiental e falei, eu quero desses containers também. Eles disseram, não, só se a senhora comprar. Aí eu reuni com os síndicos e a gente resolveu comprar. Compramos 2 containers e por incrível que pareça, a gente tem tido um resultado excelente. A gente se sente muito feliz em deixar de jogar todo mês mais de 1 tonelada de vidro no aterro sanitário de Brasília. Isso só em uma quadra, gente. Se todas as quadras fizessem isso, seria muito importante, muito, muito importante. Então, eu acho que essa iniciativa é uma coisa de que eu me sinto orgulhosa disso. Que a gente implantou isso. Eu me lembro que tinha um síndico que falou para mim que eu podia ter feito uma coisa mais importante para a comunidade. Eu falei, como o quê? Ele falou, como colocar bancos? Eu falei, bancos a gente tem. Eu falei, eu acho que para a comunidade é muito mais importante contribuir com o meio ambiente e fazer a separação de seus resíduos e saber que ele está contribuindo para não jogar mais esse material rico que pode ser reciclado no nosso aterro sanitário. E outras atividades que a nossa prefeitura tem feito, coisas que a gente vai sentindo aos poucos. Não sei se na Asa Sul não ocorre tanto, mas aqui na Asa Norte a gente tem sofrido muito com alagamentos. E o final da Asa Norte, depois da construção do Noroeste, está sofrendo bastante com alagamentos nas quadras. Então, depois do último alagamento, os síndicos vieram pedir socorro, ajuda, e vamos fazer alguma coisa, que a gente vê que o governo não faz nada. Começou com o Drenar DF, mas é só lá na área inicial, e aqui no final não chegou nada. Então a gente começou a colocar esse tipo de grelha para evitar entrar água em cima do pilotis, esse tipo de grelha aqui também para desviar a água que estava acumulando e estava passando por cima também. Criamos até uma vala. Se isso é legal ou não, eu não sei, mas a gente está se autossocorrendo.
É isso que nós estamos fazendo. Aqui, depois da construção da calçada, por exemplo, aqui está a calçada nova nesse sentido. Não havia um acesso das pessoas da parada de ônibus e elas ficavam descendo aqui. Estão vendo aqui, ó, nesse morrinho. Eu vi tantas pessoas caírem aqui, principalmente na época de chuva, escorregando. A gente criou, construiu essa calçadinha e colocamos uma escada. Aí o pessoal me disse assim: mas a senhora não pode pôr uma escada ali, porque ali vai ter futuramente um bloco. Eu falei: mas por enquanto as pessoas estão caindo ali e não estão tendo acesso tranquilo para ir na parada de ônibus e construímos. Aqui também, com a reconstrução da calçada, o que que aconteceu? A calçada, ela ficou num nível bem mais elevado do que ela era. E todas as escadas do nosso comércio ficaram com o primeiro degrau muito elevado e começou a cair gente. As pessoas começaram a tombar. Não tinha corrimão. Então, em 2014, 2015, nós tivemos mais gastos do que arrecadação. Por quê? A gente precisou fazer esse tipo de obra com urgência, para as pessoas não continuarem se machucando. Teve gente que quebrou o braço, então a gente não pode manter uma comunidade dessa forma. Então a gente refez 4 escadas que davam acesso ao nosso comércio. E uma das coisas também que eu acho muito importante para as prefeituras ou para as associações comunitárias é fazer encontros comunitários para unir as pessoas. Então, aqui a gente tem mostrando um exemplo, uma feirinha que foi feita, uma feirinha de Páscoa, aí a gente fez ela no próprio comércio, para integrar o comércio também com a comunidade local. Isso é uma coisa importante. Aqui a gente tem uma festa junina que a gente faz todos os anos e a nossa festa é comunitária. A prefeitura contrata uma banda e as pessoas trazem a comida. A gente põe os enfeites, chama as pessoas para ajudar e eles trazem a comida e assim é a nossa festa. Não tem nada de venda de comida nenhuma. E aqui nós temos o Cine Cine Fusca, que é uma atração muito grande. O Jean, que me apresentou, o nosso amigo Trevo, que vem todos os anos na nossa quadra e enche de criança. Eles amam, gostam muito, e ele faz isso no período da seca, de noite, né? Porque, como é cinema, né? Muito legal. E na parte de segurança. A gente criou vizinhos protegidos da nossa quadra. Agora houve uma modificação por parte do próprio terceiro batalhão. Eles estão juntando, e eu achei que eles têm razão, porque assim como um bloco não é isolado do outro, faz parte de uma quadra, as quadras vizinhas têm problemas em comum. Um cara que fez um assalto na 215, ele atravessa pela passagem subterrânea, chega aqui na quadra 115. Então, o que que a polícia fez? Ela uniu os grupos, mais ou menos de 4 quadras, criou blocos juntos. Aumentou muito o número de pessoas, modificou um pouquinho a dinâmica, mas é muito importante. E uma coisa que a gente faz de vez em quando é dar treinamento para os funcionários dos blocos, principalmente o pessoal da portaria e da limpeza, que são eles que encontram pessoas sempre, e eles têm um papel muito importante na segurança dos moradores. Então, isso aí é mais ou menos um resumo do que a gente faz. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que tenha contribuído para vocês entenderem um pouquinho o que que faz uma prefeitura comunitária. É apenas deixar claro que essa é a nossa forma de trabalhar. Legal, Vera. Parabéns aí pelo seu trabalho, sempre te parabenizo. E ó, pena que você está com tempo curto, né? Você Não, mas eu posso, pode deixa eu só ver que voltar horas aí são. a tela, Não, por favor? eu posso ainda aguardar se alguém que tem alguma Sim, pergunta, eu sim. posso responder. Eu posso, Sim. tirar agora a apresentação daqui? Pode tirar, por favor, Vera. Aí é o seguinte, ó, pessoal, todo mundo tem várias dúvidas, tem várias questões aí, calma. Primeiro ponto aqui também, calma, paciência. A gente vai abordar muitos assuntos, né? Sobre várias dessas dúvidas que vocês estão querendo fazer agora para ver. A gente vai trabalhar aí com calma em vários assuntos, né? Essa questão de contribuição, as receitas, tudo isso a gente vai ver, né? Prestação de conta, várias dicas em vários sentidos, tá? Vamos aproveitar aqui esse pouco tempo que temos com a Vera para alguma pergunta
bem específica da quadra dela, né? E aí, como vocês veem, eu trago sempre a Vera nessa primeira aula. Ela tem essa apresentação bem bonitinha, organizada, super show. E é para a gente ver assim a diferença, é uma diferença absurda, pessoal. Vocês irem em uma quadra, um bairro que tem uma associação de moradores, uma prefeitura ativa e uma que não tem, né? É uma diferença gigante. É só dar uma andada boa assim na quadra toda ou no bairro que vocês percebem, né? E o caso da Vera, a gente veio tanto de ação que a gente pode fazer, né? Então, para passar para algumas perguntas aqui, já tem a Patrícia levantando, a Cláudia, já vou passar para vocês. Vamos se inscrevendo aqui, a gente consegue ouvir umas perguntinhas, né, Vera? Sim. Só reforço aqui um ponto, pessoal. Eu considero que a gente tem três grandes missões, né, no trabalho comunitário. O primeiro deles é unir essa vizinhança, conectar, fazer essa conexão com essa comunidade, né? Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto é a gente poder fazer essa intermediação com o poder público, né? É o tempo todo, né? As ouvidorias são infinitas, a gente vai ver todas elas bem detalhadas aqui, né? Mas tem ouvidorias de tudo, então a gente tem que ter essa relação com os governos, né? Com as administrações regionais e tal, né? Então, e a terceira é um poder de execução mesmo que a gente tem, claro, temos orçamentos baixos, né, velho? É um orçamento que dá para fazer tanto de coisas que a Vera demonstrou aqui, né? Mas a gente não consegue fazer uma reforma de calçada que são emendas parlamentares de R$ 1 milhão, né? Então, o que a gente consegue fazer são pequenas coisas, mas que faz a diferença nessa zeladoria, nesse dia a dia, nesse cuidado, né? Da gente ver ali cada detalhezinho, cada brinquedinho, um parafusinho do brinquedo que já teve problema, a gente já está ali com o olhar, né? E é o olhar da comunidade. A nossa associação tem essa missão, eu considero, tá? Então, passando para as perguntas aqui para Vera, eu não sei quem foi primeiro, mas Patrícia, pode ficar à vontade, por favor. Eu acho que foi a Cláudia. Quando eu Cláudia. levantei, a Cláudia já estava com a mão estendida. Ah, desculpa, obrigado. Então, Cláudia, por favor. Não, é rapidinho, é devido ao tempo, né? Para parabenizar, nossa, chega a ser emocionante, né? Assim, a forma como ela fala, como ela, né, coloca situações, né, o crescimento da quadra, isso para a gente é uma experiência assim, que não tem valor de, né? Não tem como mensurar. Então, assim, agradecer a Vera, né? E parabéns pela apresentação, tudo muito organizado. Se ela pudesse até compartilhar esse material, eu não sei se pode, né? Porque é um espelho, né? É um exemplo para nós. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando ela fala da importância da participação dos síndicos, né? Tem um momento que ela coloca essa questão dos síndicos, né? E deixou bem explicadinho a questão do antes e o depois, né? Uma apresentação muito detalhada, esclarecedora. No caso, eu só quero assim agradecer e parabenizar. Nossa, eu amei assim como foi tudo bem colocado, né? Fiquei até emocionada algumas vezes. E aí, se você puder compartilhar, Vera, eu te agradeço demais. Não tem problema, posso compartilhar. É a criação Nossa. minha, não, eu sou a autora da apresentação, então não tem problema nenhum em compartilhar. Maravilhosa, tá? Muito grande. Vou deixar a fala para os demais. Obrigada. Muito bom, Cláudia. Tem o site também, né, Vera? Tem muita coisa legal no site de vocês, né? Mas se Sim. puder compartilhar o material, é muito inspirador. Essa é a Ele intenção, está pessoal. na apresentação, tem o endereço do site embaixo. Essa é a intenção, pessoal, mostrar tanto de iniciativa inspiradora e vocês vão ver as quadras, né, com coisas lindas, né, cada uma à sua maneira e o trabalho brilhante da Vera muito nos inspira. Patrícia, contigo. Boa noite a todos, dona Vera. Quando eu crescer, eu quero ficar igualzinha a senhora. Parabéns, excelente. Eu também. Olha, então, o Jean falou que para a gente fazer pergunta específica, né, ao contexto da quadra, e a minha pergunta é o seguinte: assim, vocês sofreram resistência, dificuldade, porque assim, é uma engrenagem complexa, envolve várias mãos, vários braços, né? E também está ligada a uma questão comportamental, cultural, né? A gente não vê isso com muita frequência em Brasília, uma referência importantíssima essa quadra 115. Vocês tiveram dificuldade para fazer essa mudança cultural da vizinhança, dos blocos, das pessoas que moram
na quadra? Como foi esse processo de aceitação, de que todo mundo pudesse lidar, ou não, ou tem dificuldade ainda, resistência, enfim? Bom, como eu falei no início, a mobilização para a criação da prefeitura foi em 95. Eu já morava na quadra e o meu marido participou da criação. E foi realmente a mobilização total dos síndicos da quadra. Isso é uma coisa, é líquido e certo. Os síndicos percebem muitos problemas da quadra. E com a mobilização dos síndicos, eles também conseguem mobilizar a própria comunidade. E uma das coisas para manter a prefeitura sempre ativa é fazer com que a comunidade tenha a oportunidade de ter encontros, e por isso que os encontros comunitários são muito importantes. E você mostrar, fazer coisas, e as pessoas percebem a diferença. Quando houve a quebra, o período que houve uma interrupção da prefeitura, por que que aconteceu isso? Porque o prefeito não tinha uma boa relação com os síndicos, e eles começaram a não contribuir mais com a prefeitura, começaram a se afastar, e ele simplesmente deixou de chamar a eleição na época que tinha que ter chamado, ela ficou desativada, ele não podia mais fazer nada, nós não tínhamos mais conta ativa, e aí começou a quadra a ficar completamente bagunçada. Então, hoje, as pessoas têm medo de perder a prefeitura e de voltar a ser como era naquela época. Então, isso é uma coisa, as pessoas conseguiram perceber isso. Como à medida que vai passando o tempo, mais gente vai aparecendo, tem gente, pessoas que nem percebem. Por quê? Uma coisa engraçada, quando você tem uma coisa que funciona, a mesma coisa na gente, no nosso organismo. Quando está tudo funcionando bem, você não percebe nada. Agora, deixa de fazer uma coisa que você vai ver o resultado. Então, se você deixar de recolher, por exemplo, o lixo das lixeiras, ou não colocar, hoje, quando falta, às vezes falta o saquinho para recolher o cocô dos cachorros, se faltar um dia, já está todo mundo me ligando. Então, aí você vê, sabe, quando as pessoas percebem que está faltando uma coisa, elas não percebem o que tem, elas só percebem o que não tem. Então, isso é uma coisa interessante. Então, assim, as pessoas aqui, pelo menos, se mantêm mobilizadas ainda porque elas têm uma lembrança ruim da época que não havia prefeitura. Só um complemento excelente, velho. Um complemento, hein, Patrícia? Essa sua questão varia muito, por isso que eu repito aqui, o diagnóstico. Vocês vão dizer pra gente aí, cada caso é um caso, né, Vera? É incrível, Cada assim. caso é um caso. Tem quadras que tem um movimento que surge de um movimento comunitário de um parquinho, por exemplo. Outros são síndicos, como foi o caso da Vera, que se organizaram. É, Então, varia muito isso, né? Agora, a minha recomendação, independente do caminho que vocês vão fazer, é o planejamento, é um projeto. Então, e fazer esse projeto em comum, em contato com as pessoas, né? Então, acho que surge muito o diagnóstico, essa conexão com a vizinhança e co-criando esse projeto. Então, quando vocês chegarem para apresentar isso para a comunidade, primeiro que ela já vai saber, a comunidade já vai saber, opa, tá tendo um movimento aí. Estão fazendo coisa. Que história é? Vai começar ali. Então, esse movimento eu é. recomendo fazer de uma forma muito orgânica, ouvindo as pessoas e planejando, porque vai chegar uma hora que vocês vão chegar, ó, estamos com o movimento de criar essa associação de moradores, temos nosso plano, vamos fazer isso e isso, apresentando. As chances de ter adesão são muito maiores do que vocês só falarem, vamos criar a prefeitura? Pessoal, vamos, mas e aí como? Aí a pessoa começa a desconfiar, mas criar como? E o dinheiro? E o que que vai fazer? E para quê? Que história é essa e tal? Uma coisa é falar, outra coisa é a gente planejar. Então a gente vai trabalhar muito isso para a gente ter esse planejamento, né, e essa Uma conexão. outra coisa, Jean, que eu lembrei também agora, que é importante, por exemplo, esse ano a gente teve eleição. Eu não queria me candidatar, eu não me candidatei. E deixei até o final para ver se aparecia alguém, mas não apareceu. Aí disseram, não, então eu acabei lançando a candidatura, porque senão ia acabar a prefeitura, e eu não queria que o trabalho que nós realizamos até agora fosse perdido. Aí eles disseram, não, então tem só uma chapa, já está eleita por aclamação. Eu falei, não,
Eu não aceito isso. Se a comunidade não faz, não vai pelo menos votar e escolher a pessoa que vai representá-la perante o GDF, não merece ter prefeitura. Eu não aceito. Vão ter que votar. Coloquei uma urna em cada bloco e dá resultado. As primeiras votações que eu participei, por exemplo, para reativar a prefeitura, a gente fez campanha na entrada da quadra, andamos, botamos cartaz, fizemos do raio que parta. A gente conseguiu 95, porque cada unidade habitacional tem um voto. A gente conseguiu, naquela ocasião, 95 votos. Foi uma campanha enorme. Nessa última eleição, eu consegui 155. Olha aí. Então, foram 155 unidades habitacionais que vieram se manifestar que queriam. Então, é necessário que as pessoas participem. Elas têm que se sentir participando do processo. Não é justo ficar colocando a mesma pessoa o tempo inteiro, porque é um trabalho não remunerado. Então, você fica, não, deixa lá, a gente elogia ela, ela trabalha bem, deixa ela, vai continuar. Não é assim, não é assim. Eu não aceito isso. Boa, Vera. E é difícil, né? A gente tem que ser bem sincero aqui, né, pessoal? A gente tem que estimular as pessoas a participarem, mas assim, maioria das pessoas reclama, dá pitaco em tudo, critica, mas vocês vão contar nos dedos quantas são que vão querer botar a mão na massa para resolver os problemas. Para se candidatar a alguma coisa, então a gente vai diminuindo, né, essa quantidade de pessoas. Vocês vão contar nos dedos as pessoas que vão estar ali. A gente tem que ser sincero, né, velho? São poucas as pessoas. É. Então essa liderança vai depender muito de vocês para isso acontecer. Mas a gente vira lobo solitário, né? Então não pode ser lobo solitário. A gente tem que tentar o tempo todo estar estimulando a participação de todo mundo, né? Mas é natural e a gente tem que dizer que é um pouco sobrecarregado no começo mesmo. Então é muito, vocês vão ter que ter essa liderança e se tiverem duas, três, quatro pessoas para estar com vocês, abraça essas pessoas e vão juntos, né? Porque não é fácil, porque as pessoas, no geral, só querem reclamar e pedir e cobrar. Agora, vamos, me ajuda aqui, vem por favor ajudar? Não, não posso, não sei o quê. É a triste realidade, né? Mas a gente tem que acreditar, e eu acredito muito que quem se envolve nessas questões é porque é um chamado, ou gosta, ou tem interesse, tem que estar ciente disso, pessoal. É um trabalho de muita paciência, né? Muita resiliência aí também, né? Mas que é muito maravilhoso. Eu adoro, assim, eu acho que uma das poucas certezas que eu tenho na vida é que eu vou fazer isso para sempre, né? Ser um líder Hum. comunitário, estar cuidando onde eu estou, independente de cargo, de funções, isso aí, da gente nos colocar à disposição de cuidar por onde a gente mora, onde a gente zela ali pelo nosso espaço, né? Alguma mais pergunta aqui para a Vera? Porque ela tem que, tá com tempo curto, Eu não pessoal. sei se eu estou na ordem das perguntas, que eu não sei usar a mãozinha para levantar. Tá, pode. Acho que ninguém levantou a mão para falar. Tiveram perguntas no chat, né? Mais É, comentários, mais elogios mesmo. O pessoal tá vários elogios. E aí, Norma, pode falar então, por favor. é, Vera, Maria. eu acho que as primeiras participantes, as colegas aí do curso, já deram todos os elogios o que foi provocado, né? Eu acho que esses encontros eles fazem muito essa questão da provocação, né? Uma pessoa traz algo impactante de como que ela movimentou e planta ali uma semente, né, nos outros participantes, né? Então, parabéns, eu acho que você conseguiu fazer isso. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar é o seguinte: e quando a prefeitura começa a receber essas demandas, né, da comunidade em questão de segurança, infraestrutura, como é que é resolvido, como é que vocês apontam o que é mais importante, porque acho que as demandas elas vêm todas ao mesmo tempo, né? Vem um e diz assim, não, é o banco, né, da praça. Daí a outros, não, é a parte da segurança que a prefeitura tem que lutar. Daí outros vêm, é a iluminação. Como é que a prefeitura consegue otimizar os interesses da comunidade? É uma questão bem complexa essa, porque a comunidade vai demandando muitas coisas mesmo,
E a gente sempre, assim, a questão de segurança é uma coisa que a gente sempre deu prioridade, que acho que é uma coisa que as pessoas, elas precisam muito, elas demandam bastante. E outra coisa é a segurança de você ter, por exemplo, os brinquedos do parquinho. Para nós foi uma coisa, questão muito importante. A comunidade se mobilizou muito e exigiu muito isso. E a comunidade começou a arrecadar recursos para alguém organizar isso. Então, tudo é discutido. A gente tem o grupo dos síndicos, que é o Conselho Comunitário, a gente sempre coloca as questões e demanda. Por exemplo, esse ano, os síndicos pediram muito, que eles queriam fazer obras para não ter mais tanto alagamento. Aí a prefeitura, junto com eles, a gente se fez assim, ó, bloco tal, o que que precisa? E a gente foi resolvendo as coisas. Assim, vai fazendo aos poucos. E também a própria direção da prefeitura, que a gente tem o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de Assuntos Comunitários e o tesoureiro. Então, essas pessoas são todas pessoas que recebem demandas e a gente vai conversando e vai priorizando as coisas. Agora, com relação a, por exemplo, o que é de verba parlamentar, aí é mais complicado ainda, né? Porque aí a gente vai atrás. A questão das calçadas, para nós, era uma das maiores cobranças, porque era muita gente caindo e se machucando. Então, a gente, graças a Deus, conseguiu resolver essa questão. E a do PEC também, que era duas reivindicações que, desde a reativação da prefeitura, as pessoas exigiam. Boa, Vera, legal. Quem tá, eu Sim. tenho, ó, eu quem achei tá- assim, rapidinho, pessoal, quem está falando, só para a gente ah, organizar aqui, sou eu. É Célia, que eu só um não sei minutinho, levantar a Célia. mãozinha. Ok. Só um minutinho, só para organizar. Acho que a Maria, né, Maria Lúcia, tinha levantado primeiro, mas eu vi só na mão, não chegou aqui o chamado, Maria. Eu perdi aqui, desculpa, tá? Célia, então a Maria primeiro, depois você, tá bom? Ok. Oi, Maria Lúcia, contigo. Ela tem que ativar o som dela. Ah, tá. Isso, é porque estava difícil. Boa noite a todos. Boa noite. Vera, nós tivemos uma experiência, eu sou aqui da 315, eu participo, eu sou secretária geral da prefeitura. Nós tivemos uma 1315 norte ou sul? SESC-S 315, tá? Nós tivemos algo muito parecido, nós tínhamos a prefeitura que ficou desativada porque o prefeito abandonou e depois conseguimos reativar. E conseguimos também fazer uma melhoria no estatuto da prefeitura, porque ele estava muito antigo. Isso foi em 2015. E aí começamos, inclusive, a fazer todo esse trabalho. Só que nós temos um problema, até fiz uma pergunta para você, que é como que vocês estão fazendo o recolhimento de mensalidades dos condomínios, tá? Porque nós temos um valor mensal, porque você pode ou faz por unidade, quantidade de apartamento, ou um valor fixo. O conselho da quadra preferiu fazer um valor fixo no bloco. Só que muitos blocos, nós temos aqui uma reação muito grande de blocos que não querem participar. É um pessoal também, nosso perfil é um pessoal muito antigo, pessoal aposentado, que não participa muito então, assim, muito aposentado. Nós viramos Copacabana, tá? A 315 está muito antiga. E agora começou a renovar mais um pouco com famílias e crianças. Mas, assim, então, poucos pagam para fazer exatamente o que você falou. A coleta de vidro realmente é algo absurdo, vidro ir para o lixão, para o aterro. Nós contratamos uma empresa da Residual que vem e faz a coleta de vidro, faz semanalmente, e nos blocos. Né? Nós não optamos, na época não dava para fazer a questão do container com a Green, tá? Mas foi uma boa solução, foi melhor aqui ter uma coleta. O veículo vem, o carro vem e coleta, você junta naquele, como é que ele chama? Aquele balde grandão, né? E põe os vidros e vai. É uma boa ideia, porque cada prédio ele estaciona em cada bloco e coleta e leva o vidro. Dá mais de 1 tonelada também por mês. Então é assim. Mas
nós temos um problema muito sério, e aí fazemos também, contratamos uma empresa que faz a limpeza 2 vezes na semana, que não é uma limpeza perfeita, porque você sabe que 2 vezes na semana não dá para fazer muita limpeza, É, né? não é A área verde suficiente. não é suficiente, mas já melhora bastante. Então é isso. E aí vem a questão de que poucos querem contribuir, tá? A gente já teve esse problema também, Maria Lúcia. A gente teve aqui blocos que em épocas não pagavam. E eu consegui. O que que eu fiz? Eu comecei a conversar com as pessoas dos blocos para. Era mais ou menos uma atitude do próprio síndico. Eu falei: ó, o síndico de vocês não está colaborando mais e a gente precisa dessa colaboração, senão a prefeitura vai acabar, como já aconteceu uma vez. Então, os moradores cobraram numa assembleia e fizeram, ele disse, isso não é uma decisão sua, é uma decisão nossa, e nós queremos que você continue pagando. Isso, eu É, consegui fazer isso em 2 blocos, e deu resultado. só que, por exemplo, recentemente, um bloco participava, pagava, os síndicos todos concordavam, gostavam. Só que entrou um síndico que a filosofia dele é lucro, ele vê como uma empresa. Então ele disse assim: não, mas a minha área verde na minha frente do meu prédio não está tão limpa, eu vou fazer a limpeza. E não vou mais pagar a prefeitura, só que ele não limpa, tá? E nem paga, tá? E também, aí o que acontece? Começa a ter que aumentar a contribuição, como nós tivemos que fazer, porque os outros que pagam quiseram pagar mais para continuar fazendo o serviço. O que não é justo. Eu, particularmente, não concordo que você fique aumentando para os poucos pagarem para todos. E não adianta, é problema. Nós temos aqui problema cultural de síndico e de morador. Os moradores mais Complicado. antigos, eles acham que é o GDF que tem que fazer tudo. Sim, é exatamente essa mentalidade. Acho que alguém tem que fazer e pronto, e eu eu Sim, não sou responsável por isso. sim, sim. Mas isso acontece aqui também, já aconteceu, e era também questão tudo relacionado com o síndico, e a única forma é você conseguir convencer a comunidade para ela pressionar. Gente, eu estou sendo chamada, eu preciso a Tá, pois última vai lá. pergunta Não, rapidinho. Vera, Então, depois a gente continua conversando, Vera, tá? Tá, joia, a obrigada. gente vai, Ok, outras vezes, tá bom? a gente vai ter outras oportunidades. É Obrigado, viu, isso, Vera, tá mais bom? uma vez por Obrigada, A tá? tudo. Célia queria perguntar uma coisa, faz a pergunta rapidinho que eu preciso sair. Não, A Neiva fica para uma Célia, outra isso? oportunidade. É um pouco longo, então aí você já está sendo chamada. Com certeza não faltará oportunidade de você estar conosco e em uma outra oportunidade dá para debatermos mais. Mas Tá, foi um grande joia. prazer, quero parabenizá-la pela atitude Obrigada. da reciclagem do vidro, né, pelo seu trabalho maravilhoso, por sua dedicação e principalmente por ter forçado a comunidade a participar, porque a comunidade tem que participar, sim, de todo o processo. Parabéns. Muito Muito bom. obrigada. Eu vou É, disponibilizar para você, Jean, ótimo. aí você pode, Claro. pode colocar a minha apresentação para todo mundo, tá? Vera, dá tempo para a gente tirar uma foto com você rapidinho de guardar de registro? Pessoal, se Sim, puderem colocar a câmera, quem puder, claro, para a gente tirar uma foto com a nossa amiga Vera aqui, gravar esse momento. Quem não puder, tudo bem, tudo certo. Aí vou contar até três aqui. Cadê? Ai, meu Deus, print aqui, achei. Aí, quem puder, um, dois, três, foi. Obrigado, Vera. Obrigado mais uma obrigada. Boa vez. noite para vocês. Tudo de bom. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Muito legal, né, pessoal? Ó, a gente tá com. Faltam só 10 minutinhos, né? Tem pouco tempo, tem muita gente aqui, muitas falas, né, que a gente precisa ouvir. Vai ficar para a próxima, tá? Então, mas a gente vamos tirar algumas dúvidas que são aqui no. Que surgiram aqui também para aproveitar esse tempinho, tá, pessoal? E como eu falei, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, têm muitas questões e muitos assuntos a tratar, né? Então a gente vai indo com calma e vendo cada encontro, vamos aprofundar bem em um tema, tá bom? Na partir da próxima a gente vai ter, inclusive, a próxima a gente vai ver a documentação, todo o passo a passo que vocês vão precisar para ativar uma associação de moradores, tá, pessoal? Então, para vocês que estão nesse momento aí, é importantíssimo, né? Estarem aqui presentes, tá bom? E aí vai ser bom ter essa troca maior, né?
Mas respondendo algumas perguntas que tem no chat aqui, por exemplo, o Fabiano fez uma, há algum problema do prefeito ser remunerado? Não, não há problema nenhum, mas como eu falei, é o estatuto que tem que dizer, certo? O problema é receber se o estatuto não prevê nada. Aí temos um problema. Agora, se o estatuto diz que pode ser remunerado, sim. Porém, eu já trago aqui que é o indicado, pessoal, é deixar não como um salário, mas colocar, se a quadra decidir, que seja a título de prolabore, que seja algo para ajuda de custo, né? Que eu acho que é importante para reforçar esse trabalho comunitário voluntário para não começar a atrair pelo dinheiro as pessoas, né? Se vocês começam a colocar salário, vai ter gente que vai querer estar na prefeitura só por causa de dinheiro, né? Então, eu acho que não é muito legal, assim, perde um pouco, né? Mas, assim, ninguém tem que cobrir todos os custos, assim, muitos custos que vocês vão ter, então é muito justo, né, que tenha um ressarcimento, então, mas não é um erro não, viu? Não é nenhum problema, viu, Fabiano? Se está no estatuto, é possível. Eu não vejo em nenhum lugar aí algo mais que um prolabore de um salário mínimo. Assim, eu não vi, pode ter, mas eu não vi. Então, geralmente é ajuda de custo e em ressarcimento. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, nesse tempo que temos aqui também? Eu ia falar justamente sobre essa questão da remuneração, porque o Uhum, prefeito, ele faz um trabalho voluntário, uhum, né? Já o síndico faz o trabalho e ele tem o prolabore e fica isento da taxa, de condomínio, né? Diferente. Uma questão que eu fiquei na dúvida, por exemplo, vocês têm os prefeito, que é do plano piloto. Em algumas RAs não é prefeito, é o administrador, né, o administrador da quadra, é sim. o prefeito Não. também. É, é, No caso do administrador da RA, quem disponibiliza a verba? Porque eu administro o condomínio e a gente não paga, não tem, né? Então eu quero saber de onde vem a verba para algumas é. RAs. Célia, calma aí, tem uma confusão aí na fala. Ó, vamos lá. Administração de RA é uma coisa, tá? As administrações regionais, cada RA tem uma administração, ela é nomeada pelo governador, existe uma equipe, trabalham, são funcionários, são servidores públicos, né? A administração é isso, tá? A prefeitura de quadra é uma associação de moradores, são moradores que estão juntos, né, unindo forças pela quadra. Esse nome prefeitura, como eu falei, é um apelido, né, mas se trata de uma associação de moradores. A verba, a questão de verba é do GDF, né, o GDF que é o governo, né. Nosso trabalho como que a gente consegue fazer com esses poucos recursos são pequenas manutençõezinhas aí, né, que fazem a diferença com certeza no dia a dia. Mas verbas, o que você falou, é governo, né? Tá bom? Então essa era a minha dúvida, porque eu não conseguia entender bem essa questão de prefeito e administrador, por isso que eu perguntei. Não, é diferente, assim, fora do plano piloto, as associações de moradores têm presidentes, chama presidente da associação, então, mas tem muitas associações que não têm verba nenhuma, não tem um centavo, elas estão o tempo todo ali batalhando, fazendo ouvidoria, fiscalizando, indo atrás de recursos para fazer projetos, né? É voluntário, né? Bom que você tocou nesse assunto, para deixar claro aqui, pessoal, no centro do estatuto, no começo do estatuto de vocês, na associação de moradores, tem algo bem claro assim. É uma associação de moradores sem fins lucrativos. Essa é uma exigência. É uma associação sem fins lucrativos. As receitas que vocês receberem para aquela associação, vocês têm que executar em coisas para a associação. Inclusive, já teve problemas em alguns lugares que os associados dividiram o lucro, né? A prefeitura acabou por isso, o pessoal dividiu, tá? Então, é um risco. Ó, tá? Tem que ter isso bem claro, ó. Gente, sem fins lucrativos. Ela tem a exigência isso, tá? O cartório ele exige, assim, tem algumas exigências que o cartório faz no estatuto que tem que constar. E uma delas é esse ponto, né? De ser sem fins lucrativos, tá? Então, para ficar bem claro isso também, tá? Então, Eu entendi, agora eu entendi. tá bom? Pensa como se fosse um projeto social dentro da sua quadra do seu bairro. É um grupo de pessoas que vai se juntar para ajudar a melhorar aquele espaço, para conectar a quadra ou o bairro, entendeu? E vamos ser um parceiro e tentar intermediar com o governo, qual governo estiver, a gente vai estar o tempo todo ali intermediando, conversando com os parlamentares que estiverem, com o governo que estiver,
presidente da Nova Cap, porque se tiver, a gente vai estar ali conversando com todo mundo. A gente é uma associação para nos unir, para ser a voz daquela comunidade, para buscar soluções que a gente precisa, tá bom? Pessoal, alguém quer falar algo? Temos espaço mais para falas soltas mesmo aqui, ou alguma dúvida específica, né? Mas são muitos assuntos, né? E são, eu acho que por isso que eu separo cada assunto por um tema maior, né? Mas todos eles se interligam, claro, né? Eles vão se conectar. Eu Então, achei, são as pautas, né? Mas eu achei que essa pauta de como uma associação de moradores se torna autossustentável, né? E consiga fazer uma campanha para que os moradores, a comunidade participe de forma ativa para não para conseguir colocar as ideias em práticas, um grande desafio, né? é, Porque você precisa fazer com que as pessoas acreditem no espírito comunitário, entenda a diferença que isso vai fazer na qualidade de vida delas é, e, eu acho bem impressionante. Eu venho de uma quadra residencial, eu morava em casa antes, a gente se organizou em prol da segurança pública, né? Com os vizinhos protegidos. Então, assim, tinha o interesse de cada uma das pessoas da sua segurança privada, mas elas entenderam que só os vizinhos cuidando a rua, se cuidando, é que a gente teria essa maior sensação de segurança, porque existem dois dados, né? A violência mesmo, né? E a sensação de insegurança são duas coisas diferentes. E a gente acabou percebendo que a união, todo mundo se cuidando, fazia com que diminuísse drasticamente a sensação de insegurança e o cuidados que a gente tinha para cuidar. Então, eu fico sempre trazendo esse exemplo para as outras pautas, né? As pessoas primeiro têm um interesse privado, né? Mas se elas perceberem o quanto que elas se unindo e cuidando de todos, se concretiza essa sensação de que você está com bem-estar, né, junto à comunidade. Mas você conseguir quase que educar as pessoas de que a vida pública dela é importante e isso faz com que reflete na vida privada. Eu acho um grande desafio agora vendo, né, isso de como que arrecada, como que faz entender que essa arrecadação é importante. sim. Acho que deve ser uma grande pauta aqui dos grupos que querem fazer, né, essas associações de moradores. E são muitas formas de contribuição. A gente vai abordar, alguém perguntou sobre as matérias, a gente vai abordar muitos assuntos, tá, pessoal? Não vou dizer agora todos, que são muitos, né? E eles se interligam, tem sempre um assunto principal. Mas esse é um deles, né? As formas de contribuição, que não tem essa só de síndico ou um dinheiro por mês de morador, né? Tem muitas formas, né? Eventos, brechós, produtos da quadra do bairro, da associação de vocês. Tem muitas formas de a gente conseguir arrecadar. Tem mutirões, tem vaquinhas, né? Tem ações específicas, então a gente vai falar sobre essas formas também, né? Mas acho que o principal é o cuidado, sabe? Vocês estarem à disposição, ó, estamos aqui para cuidar e ajudar, né? Então, cada passo vai ser importante. O pessoal fez algumas perguntinhas aqui. Enfim, então tem muitas que estão conectadas a essa parte. Alguém perguntou sobre o histórico da prefeitura. Vocês vão ter que ver, tem duas formas de você ver o histórico, né? Conversando com as pessoas. A tarefa agora é diagnóstico, é conversa. Se não acharem nada, não tem algum morador mais antigo, alguém que sabe de nada sobre esse assunto, vocês vão ter que ir atrás dos cartórios, né? Cartórios de pessoas jurídicas, fazer uma pesquisa, ver se existe algum, já existiu. Vocês podem, qualquer pessoa tem direito aí, vocês vão ter que pagar só pelas cópias, né? E aí vão ter que fazer essa pesquisa, igual eu falei, vão ter que ser um pouquinho detetives, né? Primeira recomendação é conversar na própria quadra, com os moradores, geralmente o pessoal mais antigo vai saber. Já teve uma associação de moradores aqui. No caso, vocês que não tiveram, que fizeram essa pergunta, né?
Teve? Já teve há 5 anos. Ah, não, não sei, não sei. Vocês querem saber que não sei, ninguém sabe nada, provavelmente não teve. Então, aí já podem checar no cartório e ver lá, já existiu em 1992, teve uma, tá parada muito. Vocês vão ter essa informação. Então, bom atrás dos cartórios, tá? No plano piloto, os lugares mais perto que a gente tem na Asa Sul, na 504 Sul, tem um cartório lá. E tem um no Venâncio também, ali do lado do Pátio Brasil, tem o Venâncio, que tem o cartório Marcelo Ribas. Esses são os mais próximos, né, que eu conheço, podem ter outros aí também, mas no plano piloto são esses, tá bom? Então já fica. Mas entre os cartórios, isso é uma informação que está interligada. Se eu for num, e mesmo que tivesse feito a associação num outro cartório, essas informações se cruzam, é isso? Eles vão conseguir Ok. achar, inclusive pela internet, dá para pesquisar também, pesquisa um nome, é igual eu falei, detetive, pesquisa. Às vezes vocês acham na internet ali pelo nome, mas aí precisa saber qual é o nome, né? O nome da prefeitura. Por exemplo, da minha quadra ficou Prefeitura Comunitária da 105 Norte. Então, tem várias que são Prefeitura da SQN e tal, da SQN CLN, algumas Associação de Moradores da quadra tal. Então, vão ter que pesquisar. Conversem com as pessoas, Mas o, no o Google, número da quadra está sempre fazendo parte do nome, né? nas quadras do plano, geralmente sim, eu acho que sim. Todas que eu vi tinham um nome, tinham um número, tá? Então agora o trabalho é de detetive, pessoal. Diagnóstico. E aí esse diagnóstico ele não é só de documentos também, tá? Da situação. Eu recomendo o diagnóstico que vocês vão ter do espaço. O que que pode ser melhorado na quadra? O que que você, eu tenho certeza que vocês já sabem. Então, comecem a documentar isso, bota no papel, tira foto. Eu fiz tudo isso no começo ali, eu tirei foto de tudo, cada detalhe quebrado ou que faltava, a sujeira toda ali no espaço, fui documentando tudo. Já recomendo vocês para ir montando, né, um plano de gestão, um projeto aí para a quadra, né? Então isso vai ser legal. E aí vão conversando com as pessoas, vai pegando contato, vai falando sobre essa intenção do movimento da Associação de Moradores. Então acho que é muito legal. Vão surgir muitas ideias, vocês vão Você perceber pode várias fazer um coisas. plano de trabalho, Jean. Isso, a gente vai fazer, exatamente, é um plano de trabalho. Para poder apresentar, vamos chegar lá nessa parte, né? Mas ele começa aí por aí mesmo, é o diagnóstico e o plano. O que que vocês vão fazer? Qual é a proposta, né? Então já fica aí de recomendação. E ver as coisas boas também, porque acho que não tem nenhuma quadra aí que está 100% detonada, não. Tenho certeza que vocês têm pontos lindos, maravilhosos, que estão tão excelentes. Então é colocar eles também, vale o destaque, fazer a manutenção desses pontos, melhorias nesses pontos, né? Pessoal, nosso tempo chegou, infelizmente aqui o tempo passa voando. Isso a gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu número, tem o nosso grupo também. E vamos falando, beleza? Ok, obrigada. Ótima noite a todos. Boa Obrigado, noite. obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite. Bom descanso, boa semana. Boa noite, pessoal. Até a Boa próxima. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.